Oi, gente, tudo bom com vocês? É Santa Paz do Senhor Jesus. Então, vim aqui conversar um pouquinho, compartilhar com vocês aqui uma das minhas conversas com o meu Deus. Que se tem uma pessoa que fica conversando com Deus, mas assim, é que acabei de postar uma foto lá no feed, se vocês não viram, vão ainda. Simplesinho, uma foto minha mesmo que eu tirei assim, aleatória. Uma selfie, coloquei a seguinte frase. Legenda, hashtag gratidão me define. Né? E muitas vezes eu gosto de demonstrar ao meu Deus a minha gratidão pelo que ele tem feito. Né? E às vezes muita pessoa pode ter, olha, nossa, o que foi que Cleide conquistou hoje? Que ela colocou gratidão, sem palavras, não sei o quê. Mas a gratidão é como aquele hino fala. A gente não é grato a Deus pelo que ele faz, e sim pelo que ele é. E hoje eu sou grata a Deus pelo que ele é, pelo cuidado que ele tem sim conosco, mas principalmente pelo que ele é e por ele me dar o privilégio de saber que ele é, que ele nos ama, que ele deu o seu único filho por nós ali na cruz e principalmente, gente, pela herança que a gente tem. E a minha herança, a sua herança não está aqui na terra, né? Tá num lugar sublime, num lugar maravilhoso, num lugar que eu já cheguei a sentir bem pouquinho, acho que nem um terço do terço do terço do terço da metade, que é a glória que a gente vai sentir no céu. E é algo inesquecível, por isso que eu digo, tenha experiência com Deus. Se não teve ainda, peça a Ele. Peça a Ele que Ele vai lhe dar e você nunca mais você vai esquecer. Porque você ali, você vai sentir um pouquinho da glória de Deus. E quando eu falo da glória de Deus, é do cuidado de Deus. Você vai saber, você vai sim. Não é bom a gente se sentir amada, se sentir protegida. E quando você reconhecer esse amor que Deus ele tem por nós, você nunca mais vai pensar em magoar o nosso Deus. Né? Porque muitas vezes a gente magoa por fraqueza nossa, por omissão. A gente não só magoa a Deus se a gente matar, se a gente roubar, se a gente falar mal de um, de outro, não. A gente magoa a Deus pelo simples fato de passar o dia todinho, chegar à noite, a gente deitar, dormir, nem sequer dizer, oi Deus, obrigada, tchau. Né? Ou a gente ter a oportunidade de dizer que ele é, que ele faz, que ele pode, e simplesmente a gente se calar, porque a gente vai dizer, quem sou eu para dizer isso? E nós somos herdeiros de Deus. Então, eu estou aqui para dizer que você é um herdeiro, você é uma herdeira de Deus e, pelo amor de Deus, não perde essa herança. Porque é difícil voltar ao caminho todinho. Porque essa herança foi pagada por um preço na cruz. Esses dias eu estava conversando com Deus, né? E muitas vezes a gente se faz vítima, né? Muitas vezes a gente, meu Deus, por que minha vida é isso? Por que isso comigo? Por que isso e por que isso? E Jesus, ele veio porque ele quis aqui na terra. Ele veio viver como um homem. Ele sentiu o que é a dor de humilhação, de desprezo, de afronta ali no deserto, 40 dias ali, e o inimigo ali lhe afrontando, porque ele já estava fraco, porque a gente sabe que o inimigo ele sabe que a nossa carne é fraca. Então ele disse, é um momento ótimo de eu ir ali com Jesus, porque ele está como um homem, ele está na carne. Vai ser agora que eu vou conseguir, porque eu não sei vocês, mas eu com fome eu não consigo nem pensar em nada. E eu fico até mal-humorada. Quer me ver mal-humorada, me deixa com fome. E Jesus resistiu. Jesus ali, quando ele estava dizendo aos discípulos que ele ia ser traído cara a cara com Pedro, o que foi que Pedro disse? Eu? Não. Eu não, meu mestre, eu lhe amo. E Jesus cara a cara, e sabendo que ia ser Pedro. Porque Jesus já sabia. Se fosse você, o que você faria? Você ia abrir o jogo? Não. Pedro, eu sei que é você. Eu sei que eu sou Deus. Jesus, ele fez simplesmente o quê? Calou. E ele sabia que ia ser Pedro. E aconteceu. Pedro o negou
3 vezes. Eu disse negou ou traiu, porque traiu, mas traiu assim, negando. A palavra era negando, que quem traiu a gente sabe que foi Judas, que ele também falou, né, que ia ser traído, e Judas ficou só, né, eu mesmo não, que eu não faço um negócio desse. E Jesus sabia que Judas ia ali trair, grande ia ser a traição. E Pedro, que era foram um dos primeiros discípulos de Jesus, que a gente tem amigo que é mais achegado, né, que a gente tem mais liberdade de conversar. E Pedro disse logo, meu mestre, eu lhe amo. E Jesus ali sabia que Pedro ia negar ele 3 vezes. Mas ele continuou ali, dizendo, meu amigo, meu Pedro, o meu discípulo, eu que chamei, ele ainda vai fazer coisas grandes depois que eu ressuscitar. Veja só. E aí, chegou o dia, Pedro negou 3 vezes, Jesus foi crucificado, ressuscitou. E quando ele apareceu, o que foi que ele mandou o recado para os discípulos? Se você, eu não sei onde é, minha gente. Eu peço muito a Deus que, se for possível, se não for, ele me deixe na mente onde eu sei que é em Lucas, é em Mateus, que tem. Quando ali Jesus ele ressuscitou e ele mandou um recado para os discípulos, ele diz a Pedro, antes de qualquer nome, ele disse, diz a Pedro que eu ressuscitei. Veja só. Se fosse outro, dizia, olha, dia qualquer discípulo, dos discípulos. Agora, a Pedro, que eu não quero nem ver ele pintado de ouro. Porque eu disse que ele ia me negar e ele me negou 3 vezes. Eu não quero nem ver ele pintado de ouro. Se fosse a gente, né? Se a gente ia fazer isso. Diga aí que você não ia fazer. Mas o nosso Senhor Jesus, não. O seu amor. E eu fico pensando assim no amor de Deus, no amor do nosso Senhor Jesus. Que ele veio, com mais lições que a gente está estudando agora, né? Ele veio, ele quebrou todo o paradigma, porque tinha as leis de Moisés. Ele veio, quebrou todas essas leis por amor a nós. Nos fez herança, filhos adotivos, nos deu a herança, nos deu o direito de poder conhecer a glória de Deus, nos deu a herança, que é o nosso céu, que ele disse que não foi eu que disse, não foi ninguém que disse, foi ele que disse, eu vou preparar-vos lugar, mas eu vou voltar. E ele vai voltar. E o sinal está aí. Essa quarentena, ela veio para nos provar espiritualmente, principalmente. Para ver se realmente a gente ia suportar ficar esses dias longe do templo e se a gente ia voltar normalmente ou se a gente ia se acostumar a ficar em casa e tá tudo bom, tá bom. Eu sou crente, eu me considero crente, mas tá bom, tô em casa. Eu fiquei 4, 3 meses em casa, vou continuar, tá bom. Tá, voltou os templos, mas vou não, agora não, depois eu vou deixar acabar tudo mesmo, deixar a vacina chegar. Quando a vacina chegar, aí eu volto. E aí? E Jesus disse o quê? Sede meus imitadores. Será que a gente tá com esse amor todinho por Jesus? Eu não digo pelos irmãos, não. Porque quando a gente tem um amor por Jesus, sem a gente perceber, ele coloca empatia no nosso coração, ele coloca compaixão. Não é culpa da gente ver uma pessoa bêbada, um mendigo lá no chão, você olhar assim, querer lá e pegar e abraçar e sacudir para cima, mas você olhar, ter aquela compaixão e pedir misericórdia, porque às vezes Deus só está esperando algum ato da gente, né? E às vezes a gente sabe que a obra sem fé é em vão e a fé sem obra também é em vão. E automaticamente, quando a gente cria um vínculo, aquele vínculo com Deus, que o mundo balança, a gente balança também, a gente dói, mas tem o nosso Deus dizendo do lado, tá doendo, né? Mas calma, vai passar. Eu tô aqui, você confia em mim, né? Não tem quando a gente tá precisando ouvir alguma palavra, chega um amigo nosso, um parente, qualquer pessoa, e diz, olha, é difícil, mas eu tô aqui, você vai conseguir.
Você consegue. E aí você se acalma. Do mesmo jeito é o nosso Deus. Só precisa a gente parar um pouco, para ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes o mundo tá aí, né? Muitas vezes a gente quer algo, a gente não consegue. Né? Hoje em dia eu sou grata a Deus pelo que eu tenho, como eu sou grata. Eu sou grata a Deus até por um palito de fósforo de dentro de casa. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu amo tudo o que eu tenho. E se algum dia Deus me deu o privilégio de eu ter o que eu quero, glória a Deus. Se Ele também não me der, glória a Deus também. Porque eu sei que o melhor está por vir. Porque eu sei que a glória da segunda casa será melhor que a da primeira. Porque eu tenho uma convicção que meu Deus, Ele me ama, Ele está comigo. E o melhor que Ele me deu foi ter essa paz no coração. Eu sou fraca, eu sou falha. Voltando agora nessa quarentena, quando começou, eu passei o primeiro mês só pela graça. Eu tinha medo de morrer, de deixar minhas filhas, eu tinha medo de minhas filhas ir parar no hospital e não ter socorro, eu tinha medo de ver pessoas morrer na minha frente, eu tinha medo de quantas pessoas eu ia perder, porque era cena de terror que a gente ouvia. Eu ouvia coisas absurdas, que ia morrer gente de bolo, e realmente morreu. Mas assim, eu imaginava um cenário de guerra. Eu sentia os sintomas. Quando eu ligava a televisão que dizia era isso, eu passava as tardes deitada ali no sofá, sentindo doce. Às vezes eu dizia, meu Deus, eu tô com febre. Era um tormento, né? Teve pessoas até que chegou a dizer que eu não era crente. E sim. Mas, infelizmente, eu estava diante de uma situação que eu nunca tinha vivido. O meu Deus estava dizendo a mim que estava comigo e eu não estava escutando. E aí foi passando o tempo, e eu fui dando mais ouvido ao meu Deus do que ao meu medo. Ainda tenho medo, porque ainda está aí. Mas eu creio que o nosso Deus, ele está conosco. Perdemos algumas pessoas, não assim, conhecida próxima, assim, que eu via de vista. Perdemos e ainda está aí, não passou, tá, gente? Tá aí, os hospitais ainda tá cheio. Aqui em Pernambuco tá, porque a gente não tá vendo mais aquele cenário, assim, que as pessoas morriam por falta de UTI, mas ainda, as UTI ainda estão lotadas, tá, gente? Só para deixar bem claro. Já tô falando quase 13 minutos. Mas o que eu quero dizer, minha gente, é até hoje eu tenho medo dessa doença, tenho muito medo. Peça ao meu Deus que, se for da permissão dele, mas assim, eu tenho um medo, mas é um medo que eu sei que Deus está comigo. Quando a gente vai entrar numa sala de cirurgia, a gente não vai com medo, mas a gente sabe que é pro nosso bem. Né? Quando a gente vai fazer qualquer procedimento cirúrgico, a gente tem que ir. Chegar lá, não, vou dizer, quando a gente vai ter um bebê cesáreo, a gente que é mãe, chegar lá, vamos fazer uma cesárea. Não, tô com medo, quero fazer não. A gente vai deixar a criança dentro da nossa barriga sofrendo, que a gente sabe que vai ser ruim, né, pra criança. Né? Mas a gente vai com medo, sim. Eu não sei se alguma pessoa gestante entra naquela sala feliz da vida. Ai, que bom, meu Deus, não vi a hora de fazer cesárea, que eu gosto tanto de fazer cesárea. Não, a gente entra feliz porque a gente vai ver o nosso bebê, né? Mas o processo não, eu já passei por uma cesárea e não gostei. Mas é isso, gente, que eu quero, recapitulando aqui, que eu começo falando, depois eu começo falando, que, voltando sobre gratidão. A gente não só tem o sentimento de gratidão, se a gente tem tudo que a gente quer, se a nossa vida tá 100%. Tem muitas áreas na minha vida que eu preciso melhorar, que eu preciso melhorar com a ajuda do meu Deus, né? E tem áreas que eu não consigo, só o meu Deus que consegue resolver, se Ele quiser, porque já está entregue na mão dEle. E aí é com Ele, é na hora dEle, é no momento dEle. E cabe a mim esperar, feliz, grata. Tem dias que eu não tô feliz, tem dia que eu não tô feliz, mas eu tô com a gratidão, porque só da gente ter o pão, só da gente ter o nosso lar, já é ato de ser gratos a Deus, né? Porque às vezes a gente faz plano e não dá certo. Aí vem a frustração, a gente fica triste, mas sabendo que o nosso Deus está conosco.
Porque ele não nos faz mimado. Se você é mimado, para com isso. Nosso Deus, ele não faz mimado, ele nos faz forte. Por isso que muitas vezes ele nos leva para o deserto. Porque é no deserto que ele nos faz forte. E ele sabe disso, como eu já falei aqui, que ele estava ali no deserto, ele foi tentado, mas ele foi forte. E, gente, o Senhor Jesus, ele nos ama tanto, ele nos conhece tanto. Se você tá sem falar com ele, porque, tá bom assim, minha gente, tá bom, precisa tá no templo direto, precisa estar esse negócio, tá orando, não precisa pegar a Bíblia para ler, precisa sim, tá? Porque não venha me dizer que você não tá dias, meses, anos sem ir na igreja, venha dizer que você tá do mesmo jeito como você tava quando você frequentava, não. Ou quando você tinha o hábito de ler pelo menos uma vez na semana a Bíblia, o certo é a gente ler todo dia. Mas não venha me dizer que não é a mesma coisa, porque não é. Mesma coisa que se você me conhece, você passar 10 anos sem me ver, você não vai me encontrar do mesmo jeito que eu quando convivia com você há 10 anos atrás. A gente não vai saber como é que, sem ter contato nenhum, não vai saber o que aconteceu na minha vida, não vai saber como eu tô. E por isso que a gente tem que ter contato com o nosso Deus. E o nosso Deus, ele nos conhece tanto, nosso Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque ele veio aqui. Ele passou, minha gente. Ele passou por tanta aflição, como eu falei, né? Ali de Pedro. Ele passou por humilhação. Ele foi expulso, minha gente, de cidade. Se a gente for ler a Bíblia, a gente encontra. Começa a ler se você quer saber assim da história de Jesus a fundo, quando ele chegou aqui na Terra. Desde o seu nascimento já foi difícil, né? Desde quando Deus escolheu Maria. Mas Deus escolheu Maria porque ele sabia que Maria ia dizer o sim. E ela ficou tenebrosa. Ela disse logo, como é que ela era noiva, assim, ela era virgem, né? Ela não conhecia homem. Ela pensou logo que a sociedade ia dizer. Mas, como ela tinha um coração quebrantado diante de Deus, ela disse sim. Ela sabia que ia ser difícil. Tanto que José, quando soube, disse, gente, que negócio é esse? Aí depois o anjo apareceu para ele, a gente já sabe essa história, mas vamos pular já para quando Jesus já estava maior. Ele foi expulso de cidade por fazer o bem, tá, minha gente? Ele foi expulso, ele foi humilhado, ele passou por luto. Ele passou por luto, Jesus. Quando João Batista, que é seu primo, foi morto. E aí chegou a notícia para ele. O que foi que ele fez? Veja só que é muito lindo. Ó, minha gente, se a gente for meditar em cada detalhezinho de Jesus, veja essa parte do luto assim, veja só. Chegaram para ele e disseram que João Batista, ele tinha sido decapitado, né? A história de João Batista também a gente já conhece. O que foi que Jesus fez? Pegou um barco, ele sozinho, e foi para o meio do mar e ficou lá, sozinho. A Bíblia não relata, porque nem tudo está na Bíblia, mas a gente, pelos olhos da fé e pelos historiadores, a gente consegue, mais ou menos assim, a gente consegue ver Jesus sozinho lá no barco. Lá ele foi conversar com Deus e foi viver o seu luto. Lá ele ficou triste, porque acho que ele não queria chorar. Porque a gente, muitas vezes, quando a gente tá triste, a gente não chora pra ninguém ver. A gente chora pra quem? A gente chora pra Deus. E foi isso que o Senhor Jesus ele foi fazer. Porque ele tava em carne, minha gente. Ele tava sentindo a dor de perder o seu primo. Né? E ele poderia fazer tudo aquilo não acontecer. Mas ele não pôde, porque tinha que acontecer. E ele sofreu ali, ficou umas horas ali, chorou, porque a gente tem mesmo que chorar. Chorou, sentiu o consolo de Deus e voltou. E quando ele voltou, quem estava lá esperando por ele? Uma multidão. E o que ele fez? O milagre da multiplicação.